Introdução ao livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações é um testemunho bíblico do sofrimento concentrado e intenso. O sofrimento é o elemento gigante e inevitável da condição humana. Ser humano é sinônimo de sofrimento. Ninguém consegue isenção. Não é de admirar, portanto, que as Sagradas Escrituras, imersa como estão na condição humana, resistem um testemunho extenso acerca do sofrimento da humanidade. Há dois momentos opostos na história do povo hebreu: o êxodo do Egito e o exílio para a Babilônia. O êxodo é a história definitiva da salvação para uma vida de liberdade. Deus libertou o seu povo da escravidão egípcia por volta de 1200 a.C. É uma história de liberdade acompanhada de cânticos e danças, uma experiência alegre. O exílio é a história definitiva do juízo acompanhado de imenso sofrimento. O povo de Deus foi levado à escravidão na Babilônia. A queda de Jerusalém ocorreu em 587 a.C. Foi um período de devastação e lamento, uma experiência terrível. Os dois fatos históricos, o êxodo e o exílio, são como as duas capas do livro que mantêm unidas as amplas experiências do povo de Deus, registrando a alegria que acompanha a salvação e o sofrimento associado ao juízo. O livro de Lamentações, escrito com base na experiência do exílio, proporciona à comunidade de fé a forma e o vocabulário para lidar com a perda e a dor. O fato que precipitou a tragédia, a queda de Jerusalém, é contada em 2 Reis 25 e Jeremias 52. É impossível exagerar a intensidade ou a complexidade do sofrimento desse povo, que chegou ao seu ápice durante a devastação de Jerusalém e continuou 70 anos durante o exílio na Babilônia. A perda foi total, a carnificina desenfreada, o canibalismo e o sacrilégio eram horrores gêmeos que percorriam as ruas da destruída Jerusalém. A matança de crianças inocentes mostrou a perda total do respeito pela dignidade humana. E o assassinato dos sacerdotes demonstrou a absoluta perda do respeito pela vontade de Deus. O pior que pode acontecer ao corpo e ao espírito, à pessoa e à nação, aconteceu nesse período. Era o fundo do poço do sofrimento. E em todo o mundo, o sofrimento continua, tanto em horrores de escala ampla, quanto em agonias pessoais. Sem ser uma explicação do sofrimento e sem oferecer fórmulas para eliminá-lo, Lamentações faz companhia ao extenso testemunho bíblico que dá dignidade ao sofrimento ao insistir em que Deus participa do nosso sofrimento e é nosso companheiro nessas circunstâncias. Uma tradição diz que o profeta Jeremias o escreveu, porém o livro não informa o nome do autor. O poeta, sem dúvida, viveu os horrores que descreve. Os judeus que foram como prisioneiros de guerra para a Babilônia tiveram de descobrir meios de sobreviver à catástrofe. E um desses meios foi escrevendo, ouvindo poesias sobre a tragédia. Lamentações tem o ritmo dos cantos fúnebres tradicionais.
Mesmo hoje, o livro é lido em voz alta na sinagoga judaica todo ano para lembrar os aniversários tanto da destruição do templo em 587 quanto a destruição do templo em 70 depois de Cristo. 587 a.C. Nabucodonosor, o rei babilônico que reduziu Jerusalém à ruína, apreciava a beleza. Ele construiu muralhas imensas em torno da Babilônia, com um magnífico muro azul decorado com motivos referentes à deusa Isra. Sua esposa, que era persa, estava se sentindo solitária naquela cidade deserta. Então, ele construiu uma montanha com árvores que davam flores e arbustos da Pérsia. Para a irrigação, a água tinha de ser bombeada do rio Eufrates para o topo da montanha. Um feito incrível de engenharia para a época. Os jardins suspensos da Babilônia foram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dr. Eugene Peterson. Introdução ao livro de Lamentações de Jeremias, contida na Bíblia A Mensagem.